E eu falo com você que a igreja, modo geral, de Cristo no mundo, tem pouquíssimo conhecimento sobre o que é misericórdia. Por quê? Porque ao longo da vida, as pessoas foram doutrinadas a sempre buscar a justiça de Deus, como se a vida do cristão fosse sempre uma vida injusta por alguma coisa que está passando ou sofrendo, e Deus sempre tem que vir fazer justiça a ele. E quanto a isto, pregadores disseminam dentro da congregação a necessidade da justiça de Deus, sem levar em conta o que é de fato clamar por justiça. Quando a palavra nos ensina, e aqui um texto está ali, Salmo 52, versículo 8, o salmista diz: confiarei na misericórdia de Deus para sempre. Em outras traduções, eternamente. Mas ele não fala em confiar na justiça, porque a justiça, ela tem duas direções. Você pode clamar por uma justiça em um ato de Deus ser justo com você em alguma reivindicação, ou a pessoa pode clamar pela justiça de Deus em um ato aonde a justiça de Deus levará não a expectativa da oração feita a Deus, mas sim aquilo que a pessoa merece pelo ato ou pela vida que está vivendo. Então, clamar por justiça é um clamor muito sério quando o cristão não sabe pelo que está pedindo. Porque quando chamamos a Deus dizendo: Senhor, faz justiça a mim, Deus vai olhar para aquilo que estamos fazendo e vai observar que tipo de justiça. Porque se formos olhar a justiça no âmbito do homem, nós temos uma depravação o quê? Total. Então, pela nossa depravação total, moral, espiritual, nós não temos condições de pedir a Deus nenhum ato de justiça, porque o único ato justo que compete a Deus fazer a todo homem é condená-lo ao inferno e ao lago de fogo. Porque o homem está morto por causa dos seus delitos e pecado, e o salário deste pecado é a morte. Mas se a morte entrou no mundo através de Adão, então como que eu vou vir até Deus e pedir a Deus para ser justo comigo, quando a sua justiça, o que é justiça? Aquilo que é certo fazer, que é justo fazer. E o ato pela justiça clamada de todo homem é o ato de Deus condená-lo sem cometer injustiça. Paulo falou sobre isso em Romanos quando disse: acaso há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Deus nunca é injusto. Agora, tem o outro lado da justiça. Que lado? Por exemplo, só um exemplo. Você, que exemplo posso dar para isso, meu Deus? Embora eu não coloquei aqui, nem estava no meu contexto. A palavra diz assim: aquele que deixar pai, mãe, irmãos e irmãs por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais pais, mães e irmãos ao longo da vida. Correto? Ora, então, um jovem, uma moça, vai para o campo missionário, chamado por Deus à obra, e abandona justamente tudo isso. Deixa pai, deixa mãe, deixa irmãos, amigos. Então, existe uma promessa. Você vai receber, muitas vezes, muitos pais e mães. Quando você chega e fala para Deus: Senhor, eu deixei o meu pai, a minha mãe, meus irmãos e amigos, mas o Senhor prometeu que me daria outros pais e mães, irmãos e amigos. Faz-me justiça. Qual é a justiça que eu estou ali clamando? A justiça de uma promessa feita em função de algo que eu realizar. Entendeu isso? Embora tudo está contido na graça de Deus, porque nós não temos condição de pedir a Deus nada, mas quando Ele promete algo em detrimento a eu realizar, então eu posso clamar a Deus por aquela justiça específica. Porque se eu clamar por uma justiça generalizada, a justiça de Deus levará Ele a me condenar pelos meus atos. Compreendeu aqui a diferença? Então, pedir a Deus para fazer justiça, quando não se sabe o que está sendo pedido,
É um perigo, porque Deus vai corresponder à oração feita. Mas quando falamos de misericórdia, a misericórdia traz um outro sentido. A misericórdia não apela para a justiça, mas apela para um ato de Deus perdoar o culpado. Eu vou ler algumas coisas, como eu disse, é uma pregação completamente diferente do que eu já fiz. Eu nunca fiz uma pregação assim, lendo trechos de um livro. Mas hoje eu faço questão de ler. Primeiro, o que é misericórdia? Misericórdia, como atributo de Deus, não se confunde com a mera bondade. Misericórdia não é bondade. Este erro é frequentemente cometido. Que isso é um erro, você verá de imediato se considerar que a misericórdia se opõe diretamente à justiça. Embora a justiça seja um dos efeitos naturais e legítimos da bondade, a bondade pode exigir o exercício da justiça, mas não exige o benefício da misericórdia. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é uma disposição para perdoar o culpado. Isto é misericórdia. É a disposição de Deus para perdoar quem tem culpa. Não é para perdoar o inocente. Não é para perdoar quem clama por justiça. Porque quem clama por justiça, clama para que Deus faça algo justo por ele. Qual é a conotação disso? Eu mereço. É o meu merecimento. Eu mereço isso porque isto é justo, Senhor. Eu mereço que o Senhor faça isso porque isto é justo, Senhor. Mas quando eu digo a Deus, Pai, tem misericórdia de mim, eu estou dizendo para Deus, eu sou culpado. Eu não mereço justiça. Mas eu apelo para a sua misericórdia. Então, o exercício da misericórdia, consiste em anular a penalidade da lei quando essa pena foi incorrida por transgressão. A misericórdia trata o criminoso de maneira diferente do que ele deveria ser tratado. Por isso Davi disse, eu vou confiar não na justiça de Deus, porque Deus sempre será justo. Mas se ele aplicar a justiça a mim, ele verá os meus atos, e os meus atos vão demandar uma condenação ou uma punição imediata vindo de Deus. E é isso que a igreja deixou de entender, ou pastores deixaram de ensinar. Que a misericórdia para o cristão é a melhor coisa que deve pedir a Deus, ao invés de justiça. Porque a justiça, Deus sempre será justo. Não importa se eu pedir ou deixar de pedir. Deus sempre será justo. Mas Deus nem sempre será misericordioso. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela exige algumas coisas daquele que a pede. Primeiro é entender a necessidade de pedir. Depois é ter a condição de recebê-la. Vou falar disso daqui a pouquinho. Então, a misericórdia trata o criminoso, como eu disse, de maneira diferente do que ele merece ser tratado. E a misericórdia somente é exercida onde há culpa. A misericórdia de Deus só é exercida onde há culpa. Por quem tem culpa. Quem não tem culpa de alguma coisa, Deus não tem por que exercer sobre esta pessoa misericórdia. Agora, qual homem não é culpado diante de Deus por alguma coisa? Se o Senhor disse que não há um justo sequer, não há um homem sequer que seja justo e não peque, o que Deus está dizendo? Não há um entre vocês que não necessitem da minha misericórdia. O que diz lá em Lamentações 3:22? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos de diante da sua presença. Não é a justiça, não é a bondade de Deus, é a misericórdia. Porque nós não somos consumidos por causa das misericórdias de Deus. E a igreja deixou de clamar por misericórdia para poder clamar a Deus por justiça.
Porque se acham merecedores de receberem algo de Deus quando a única coisa que o homem merece é a única coisa que demanda os seus atos: a morte e a condenação. É isso que todo homem merece. É isso que trata a primeira doutrina da graça: a depravação total. É o homem reconhecer o seu estado antes de Cristo e o homem reconhecer o seu estado em Cristo. Ele já não terá mais uma depravação total, mas ele terá em sua vida as marcas do pecado. E por causa desses pecados, se Deus não usar de misericórdia, Deus expulsa o homem da sua presença. Misericórdia. E Deus, ele é misericordioso. Então, a misericórdia só é exercida onde há culpa, onde onde se pressupõe culpa. A misericórdia não pode ser exercida no âmbito além daquele que a pessoa merece punição. Vou te explicar isso aqui. Quando um homem clama a Deus por misericórdia, esse homem está dizendo para Deus que ele merece a punição daquele ato. Ele está dizendo para Deus que ele é culpado. Quando alguém ora não tendo o sentimento de culpa pelo pecado, o delito cometido, a transgressão da lei de Deus, não há por que Deus exercer misericórdia por quem não reconhece sua culpa. É como se Deus falasse assim: o que acende a minha misericórdia em seu favor é eu ver e você saber que você é culpado. Deus saber que eu sou culpado, mas eu não reconhecer que sou, isso não acende a misericórdia de Deus na minha vida. Mas sem eu clamar, Deus envia a sua justiça. E na justiça de Deus, ainda que o homem não tenha clamado, Deus o pune. Deus pesa a mão sobre este homem. Mas Deus retém as mãos quando este mesmo homem, se achado culpado, reconhecendo os seus erros e não culpando ninguém por aquilo que cometeu, porque isso é uma prática. O homem sempre tem uma justificativa para os seus atos, e todo aquele que justifica os seus pecados está dizendo para Deus que a punição é injusta. Ah, Senhor, eu pequei, porque Paulo disse que em mim bem nenhum habita, então o meu pecado tem uma justificação. O Senhor me fez assim. Então estou dizendo para Deus que o Senhor não merece me punir, porque o Senhor me fez um homem numa condição de cometer pecado. Ainda joga para Deus a culpa do delito. Isso não é um homem que reconhece seus erros. É um homem que procura se justificar na própria palavra do Senhor. Este homem não merece misericórdia. Então a misericórdia não pode ser exercida no âmbito além daquele que a pessoa merece punição. Então, o que está implícito em confiar na misericórdia de Deus para sempre? Como diz o salmista: confiarei na misericórdia do Senhor, está ali, para sempre. Primeiro, uma convicção de culpa. Uma convicção de culpa. E lamentavelmente o homem não é um adepto de se culpar pelos seus erros. Ou é o diabo, ou são as pessoas. Talvez até aponte para Deus algum tipo de culpa, mas o homem não tem, muitas das vezes, a condição de uma autoconvicção de culpa. Ninguém pode dizer que confia na misericórdia de Deus, a menos que tenha cometido crimes e esteja consciente desse fato. A justiça protege os inocentes e eles podem apelar a ela com segurança para defesa ou reparação. Mas ao culpado, nada resta senão confiar na misericórdia, o que sempre implica uma profunda e sincera convicção de culpa pessoal. Vou dar um exemplo. A mulher que foi pega em adultério. Ora, eles trouxeram aquela mulher até Jesus? Eles trouxeram aquela mulher até Jesus porque a lei
dizia que quem fosse pego em adultério, a punição da lei, a justiça da lei, dizia, tem que ser apedrejado até a morte. Então havia ali uma acusação justa. Quando ela foi lançada aos pés do Senhor, aquela multidão citou o que diz os escritos de Moisés. Está escrito na lei. O Senhor ouviu, mas aquela mulher não disse uma palavra sequer. Por quê? Ela não estava ali se defendendo porque o seu ato foi um ato em flagrante. Ela sabia que ela era culpada do adultério que ela cometeu. Não adiantava chegar para Jesus e falar, Senhor, não é bem assim. Eu fui assediada, eu fui... como é que fala? Eu fui galanteada. Me levaram a esse ato, eu não queria fazer. Ela não disse uma única palavra. Ela não pediu a Deus justiça e não pediu a Deus misericórdia, não falando. Por quê? Naquele momento, ela estava convicta de que ela errou. Mas aquelas pessoas que estavam ali acusando, estavam clamando por justiça. A justiça diz que seja apedrejada até a morte. O Senhor não disse que o povo estava errado. Ele só disse, já que é justo apedrejá-la, que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. De repente houve um silêncio. Jesus só se ouvia, se pudesse ouvir, o barulho dos seus dedos escrevendo alguma coisa na areia, no chão, na terra. A mulher plantada com o rosto em terra e um silêncio da multidão. De repente se ouve um outro barulho, as pedras da acusação caindo. Um ruído de pedra sobre pedra e de repente havia apenas 2 pessoas naquele cenário. Por que não houve a justiça, já que a lei mandava a morte? Porque no silêncio daquela mulher, em não se justificar do seu erro, ela pediu misericórdia a Deus. E Deus lhe concedeu misericórdia, mostrando que, para cada um daqueles que acusava o pecador do seu ato, a pecadora do seu ato, eles também tinham pecados que demandavam a justiça da lei. E pela justiça da lei, havia severidade para cada um deles. Quem sabe haveria ali mulheres adúlteras, maridos adúlteros, mas que não foram pegos em flagrante, mas a consciência os acusou. Talvez houvesse ali não adúlteros, mas pessoas que roubavam, que mentiam, que enganavam, eram maldizentes e cometiam toda sorte de pecados. Mas os olhos dos homens, nossos olhos, nós dimensionamos pecado. O pecado do adultério? Isso é terrível. Para quem? Para quem cometeu, para quem sofreu ou para quem acusa? Aquilo só é terrível para quem comete. Não é para quem sofre o dano, no caso do cônjuge, não é para aqueles que acusam, no caso do povo. Mas quando Jesus chamou todos ali, o que ele quis mostrar? Para Deus não há dimensão entre o que ela fez e o que vocês estão fazendo. Se fosse isso, alguém diria, eu tenho pecado, mas eu não sou adúltero como ela. Eu não sou adúltera como ela. Mas Deus lhes acusou no mais profundo da consciência que, embora horrendamente para a sociedade isso seja um pecado medonho, para Deus não é diferente do que uma mentira. E Deus os acusou. Na justiça que eles clamavam, eles se encontraram culpados. Eles também viram que eles também precisavam da mesma misericórdia que aquela mulher em silêncio estava clamando. E o Senhor disse, onde estão os seus acusadores? Eles não te acusam mais? Eu também não te acuso. Vai-te em paz. Isto é um ato de misericórdia. Mas se ela se justificasse, dizendo, eu fui seduzida, eu fui isso, eu fui aquilo, ela estaria clamando por uma justiça.
ela estaria clamando por justiça e não por misericórdia. E se ela clamasse por justiça, a lei da justiça de Deus teria que ser aplicada. Podem apedrejar porque ela clamou por justiça. E o que é justo, o que é certo, é se cumprir a lei. A misericórdia de Deus, ela está acima da lei. Porque é um ato de Deus contra aquilo que Ele mesmo disse que condenaria o homem. Nunca confiamos na misericórdia até que realmente entendamos o que ela é. A saber, o perdão pelos crimes do culpado. A misericórdia é o perdão pelos crimes de uma pessoa culpada. É o perdão pelos pecados de uma pessoa culpada. Então, falando sobre o que está implícito em confiar na misericórdia de Deus para sempre, segunda coisa, o texto diz: confio na misericórdia de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre. Implica uma convicção de merecimento, de punição sem fim. Quando eu falo, eu preciso da misericórdia de Deus para sempre, eu estou dizendo, os meus pecados não têm fim. Não há um dia ou um momento em que eu não tenha que clamar a Deus por misericórdia. Isto é misericórdia. É isso que todo homem deveria fazer ou deve fazer toda manhã. Por que Deus diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã? Não é porque há a necessidade de concedê-las ao homem? Não é porque há a necessidade de conceder essas misericórdias a você? Porque aonde cessa o merecimento da punição, também cessa a misericórdia. Se você achar, o homem que achar, a pessoa que acha que não merece ser punida por Deus, ela está dizendo que ela não precisa de misericórdia. Ela precisa que Deus seja justo com ela. Mas quem é o homem justo? Quem é o homem cuja sua vida é tão perfeita que só precisa clamar a Deus para que Deus lhe faça justiça, e a justiça a qual o homem clama é a benevolência de Deus ou bênçãos derramadas sobre ele. Se não há um justo sequer que não cometa pecados, então como eu vou passar a minha vida, ou vou ensinar para a igreja, o que você tem que pedir a Deus é justiça por você. Você merece. Você é digno da justiça. Não, você não é digno de justiça, a não ser a justiça de ser punido pelos seus próprios pecados. E não importa se o seu irmão pecou mais do que você aos seus olhos. É o que aquelas pessoas entenderam quando o Senhor disse: condene, jogue a pedra nela, quem não tiver pecado. E não há um juiz mais terrível do que a própria consciência do homem. Não há um juiz mais terrível do que a própria consciência do homem. Quando este homem, vou assim dizer, tem a consciência para se ver na mesma condição daquele ao qual acusa. Assim um homem em julgamento perante um tribunal civil. O que um homem faz diante de um tribunal? Um criminoso. A primeira coisa que ele apela é para a lei, é para a justiça. Uma pessoa é acusada de um crime, ela cometeu. Mas ela vai querer mostrar para a justiça que não foi bem assim. Que foi um deslize. Foi um momento de fraqueza que ela cometeu aquele crime. Ou ela foi induzida àquele crime. Ela está apelando a quê? À justiça. Para que o juiz e o tribunal seja justo com ela. Eu não mereço ir preso. Eu não mereço a extensão dessa punição. Então os advogados começam ali a interpelar, levantando provas, tentando mostrar que o seu cliente não é digno, não merece aquilo. Mas quando a justiça pega todas as provas e diz:
Você é culpado. Nada que você falou mostra que você não merece ser punido. Então, o que o advogado faz quando ele vê que a justiça vai ser feita e não é a justiça que o criminoso está esperando? Ele vai até o seu cliente e diz: olha, confessa o seu crime, assuma o seu crime, que a pena vai ser amenizada. Talvez eles até te perdoem. O que está sendo colocado ali? Apele para a misericórdia do tribunal. Mas por que ele não fez isso primeiro? Porque apelar para a misericórdia implica em confessar o pecado. Perdão, irmãos. Apelar para a misericórdia implica em confessar que você é o culpado. Que a culpa é sua e de mais ninguém. E é isso que o homem não está disposto a fazer. Porque o homem clama por justiça para Deus? Porque para pedir misericórdia, tem que falar para Deus: a culpa não é de mais ninguém, é só minha. E é tudo que o homem não quer dizer. É tudo que o homem não quer reconhecer, porque ele está sendo envenenado pelo seu orgulho. O orgulho não o deixa reconhecer sua culpa. Ele vai culpar os outros. Ele culpa a esposa, o marido, o pastor, o colega, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, a igreja, a política, o vizinho, o chefe. Ele culpa todo mundo, ele culpa o diabo, ele culpa o inferno, ele culpa o céu, mas ele não se culpa. Ele acha que estão fazendo uma injustiça com ele. E ele apela para a justiça de Deus, não sabendo o que está fazendo. Então, assim é. Muitas pessoas, quando vão até Deus, clamando por justiça, dizendo que as suas mãos estão cheias de pecado. Elas querem que Deus as abençoe em várias áreas da vida, mas as suas mãos estão cheias de pecado. Mas elas não vão dizer: tem misericórdia de mim, a não ser por uma simples frase a qual ela não entende o seu amplo significado. Porque só pode haver misericórdia aonde se encontra culpa. Se você não tem culpa dos seus atos, Deus não tem por que te conceder misericórdia. Porque o que acende a misericórdia é a consciência da culpa. Oh, como é difícil ao homem reconhecer sua culpa, mesmo que a veja claramente perante os seus olhos. Quando o homem se declara culpado, ele desiste de dar desculpas e apela apenas para a misericórdia de Deus. Ele desiste de dar desculpas. É por causa disso, é por causa daquilo. Eu sou assim por isso, eu sou assim por aquilo. Foi fulano, foi Beltrano. Mas como confiar na misericórdia de Deus? Não é simplesmente uma frase, uma fala. Ah, o Deus misericordioso. Mas será que realmente você confia que Deus é misericordioso? É a condição é que uma condição para confiar na misericórdia de Deus, uma condição para confiar na misericórdia de Deus, primeiro, é reconhecer culpa. Uma coisa é reconhecer culpa, outra coisa é se arrepender dela. Fiz, mas não me arrependo. Reconhece a culpa, mas não se arrepende. Então, a condição é arrepender. Certamente um pecador não tem nenhum motivo para esperar misericórdia até que se arrependa. Deus perdoará o pecador ainda em sua rebelião? Nunca. Deus vai perdoar alguém que lhe pede perdão por reconhecimento do seu pecado, da sua culpa, sem estar predisposto a se arrepender? E o que é arrependimento? Arrependimento não é uma expressão verbal. Arrependimento é você dizer e não mais cometer, ou ao menos você luta para não cair novamente naquele delito. Quem é que julga isso? Deus.
Deus é que julga isso. Deus é que julga o coração do homem e vê que esse homem se arrependeu de fato e ele abandonou o pecado, embora sempre vai estar sujeito a ele. Porque aquele pecado que outrora o condenou se tornou sua maior fraqueza. Por isso as misericórdias se renovam a cada manhã. Porque Deus sabe que você vai clamar por ela, porque você vai reconhecer sua culpa com arrependimento, e Deus conhece o coração do homem. Deus sabe quando você se arrependeu de fato ou não. Ainda que você caia em algum momento no futuro, no mesmo ou em outro delito semelhante. Mas a condição do arrependimento já manifestou no seu coração perante os olhares de Deus. Agora, o que Deus não faz é, mesmo o homem conhecendo culpa e clamando por misericórdia, o que Deus não faz é perdoar, porque Deus nunca perdoará um pecador que ainda quer estar em rebelião contra Deus. E o que é uma rebelião contra Deus? É quando o homem se predispõe a viver em desacordo com a santa palavra. Ele continua cometendo aquele ato sabendo que aquele ato é errado. Ele não está disposto a abandoná-lo, por prazer, por benefício, por qualquer outro pretexto. Então Deus não tem como perdoar. Segundo, devemos confessar nossos pecados. Aquele que confessar, e somente ele, encontrará misericórdia. A misericórdia não é um ato que se clama pelo outro. Senhor, tem misericórdia desse irmão, dessa irmã, do meu pai, da minha mãe. Uma coisa é compaixão. Uma coisa é, Senhor, tem compaixão. Outra coisa é misericórdia. Porque a misericórdia é algo concedido individualmente a quem confessa. Você pode saber do pecado de alguém, do erro de alguém, ser notório, você está na sua ciência, e você ir até Deus, Senhor, tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. Deus não vai ter. Porque não é um clamor que se concede a quem pede por outro. É um clamor que se recebe a quem confessa os seus pecados. A misericórdia é algo especificamente seu. Quando você se arrepende dos seus pecados, reconhecendo que você tem culpa deles. E não é meia culpa. É uma culpa total. Porque um cúmplice, ainda que tenha sido inserido em um contexto de um crime, ele tem uma total culpa de tê-lo cometido. Ainda que ele tenha recebido um assédio para o crime, mas o crime dele, ele é culpado. Ele não é culpado pelo crime do outro, mas o dele ele é. Então não adianta o outro pedir misericórdia pelo amigo, pelo colega, quando este colega não tem um senso do arrependimento e não tem a autoconfissão de culpa perante Deus. Somente quem confessa sua culpa, e somente essa pessoa vai encontrar a misericórdia de Deus. Mas o que o pecador diz? Eu confio em Deus. Eu confio na grande misericórdia de Deus. Não tenho nada a temer. Mas esse pecador se reforma, ou seja, ele se arrepende? Eu não tenho nada a temer pela punição daquele ato, quando há uma reforma na minha alma, um arrependimento na minha alma, pelo pecado que eu cometi. É claro que Deus não irá conceder misericórdia. Que bem que a misericórdia de Deus pode fazer a ele, se ele não se reforma. Que bem a misericórdia pode fazer ao homem, se esse homem não se arrepende. Deus é misericordioso, mas não quer dizer que ele seja misericordioso com você. Ele pode ser misericordioso com a pessoa ao seu lado, mas não com você. Porque é você que acende a misericórdia de Deus em favor da sua vida. Nenhum pecador pode ser objeto de misericórdia se não for inteiramente submisso a todas, ouça bem, a todas as medidas
do governo que o levaram à condenação. Eu vou traduzir isso para você. Nenhum cristão pode ser objeto da misericórdia de Deus se primeiro, inteiramente, não for submisso à punição de Deus pelos seus atos. Alguém fala assim: não, eu não mereço ir para o inferno. Como não? O que é que você faz de você mesmo que você possa ir até Deus e clamar por justiça, ele não te condenar? Ah, pô, Jesus Cristo. Isso é um outro cenário. Jesus Cristo é um outro cenário. O que estamos tratando aqui é o homem na sua essência. É o homem no seu caráter. É o homem na sua conduta. É o homem no seu molde de vida. É isso que está sendo tratado. Então, enquanto você não reconhecer e se sujeitar a toda a punição de Deus pelo pecado que você comete, pela vida que você leva, Deus nunca vai te conceder misericórdia, porque a misericórdia não é por um ato. A misericórdia é pela vida de quem a comete. Ah, Senhor, eu peço misericórdia ao Senhor porque eu chutei essa caixa de som e é pecado. Tá, mas eu chutei também esse púlpito, também é. Por que Deus vai ser misericordioso comigo porque eu chutei aquela caixa de som, como exemplo, ser um pecado? Que misericórdia é essa? Cujo um outro pecado meu vai me condenar da mesma forma. Então não é um ato que eu cometi, é a vida que eu tenho levado. Entende isso? É a vida que você tem levado. Então a misericórdia do Senhor se tornou algo extremamente, sempre foi algo extremamente necessário. Entretanto, por algum motivo, pastores não pregam mais sobre isso na igreja e só tem levado o povo a buscar justiça, campanhas por justiça, e o povo não sabe que precisa de misericórdia, mas só a obterá quando a misericórdia encontrar o culpado. A misericórdia só é concedida a quem tem culpa. E todos nós temos culpa diante de Deus. Mais ou menos, igual ou semelhante. Todos nós somos considerados culpados. A questão é, quem aceita a sentença de culpa? É aqui que se dividem as coisas. Você deve estar de acordo com o plano de Deus. Quer receber misericórdia? Você tem que estar de acordo com o plano de Deus para a salvação. Este plano é baseado na suposição de que merecemos a morte eterna e devemos ser salvos pela soberana graça e misericórdia. Nada pode salvar senão a misericórdia de Deus. Misericórdia esta que encontra o pecador no pó, prostrado, sem desculpa, dando a Deus toda a glória e tomando para si toda a culpa e vergonha. A esperança para ti, pecador, em abraçar este plano de todo o seu coração. Não há salvação se não houver misericórdia. Não há salvação se não houver arrependimento. E só há arrependimento quando há a confissão de culpa e a aceitação dela. Se você acha que você não tem culpa pelos seus pecados, você não recebe misericórdia. E se você não recebe misericórdia, você não pode ser alvo do plano de salvação de Deus. Porque são as suas misericórdias que fazem Deus perdoar o culpado. Você é culpado de tudo que você fez. Você é culpado da vida que você tem levado. Eu também sou da minha. Mas se eu não falar para Deus com um sincero coração e estar disposto a mudar, eu não fui alvo da salvação. Ainda que eu a busque, a salvação é um dom gratuito, é a misericórdia de Deus também. Um culpado não entra no céu.
A Bíblia diz que Deus nunca culpa o inocente e nunca inocenta o culpado. O culpado, ele continua sendo culpado. O que ele recebe é um ato de misericórdia, é um ato de perdão. O perdão de Deus não é Deus dizendo: olha, você não cometeu isso. É o contrário. Eu estou te perdoando porque você pecou. Eu estou te perdoando porque você reconheceu o pecado. Porque se eu não reconheço e Deus me perdoa, o que leva a Deus a perdoar um homem? Não é a justiça. A justiça de Deus não perdoa o homem. A justiça de Deus o condena. Mas a misericórdia que leva a Deus a fazer isso. É tratar você, é tratar o homem diferente do que ele merece ser tratado. É tratar aquela mulher adúltera diferente do que ela merecia ser tratada. Ela merecia ter sido morta. A justiça teria sido feita. Mas no seu silêncio, em não se defender, ela clamou por misericórdia. E ela obteve misericórdia. Assim como eu também posso obter, como você também pode obter, desde que cada um de per si assuma sua própria culpa por tudo que tem feito perante os olhos do Senhor. Sejam os pecados notórios ou sejam os pecados escondidos. Nenhum pecado tem que ser exposto, mas todos têm que ser expostos aos olhos de Deus. Não que Deus não os veja. A confissão me leva a expor o meu pecado perante o Senhor. Minha culpa, Senhor. Foi eu quem fiz. Foi eu quem cometi esse erro. Ninguém me levou a ele. Foi a minha escolha. Tenha misericórdia de mim. Eu sei o que mereço. Eu mereço ser expulso da sua presença. Eu mereço que o Senhor retire toda a sua bondade que um dia derramaste sobre a minha vida. Eu não mereço as bênçãos que ao longo dos anos me concedestes. Eu mereço o ato que outros receberam de justiça, de serem condenados. Quando eu faço isso, eu chego até Deus sem desculpas. Assim como o criminoso perante o júri, quando ele apela por misericórdia, não há mais nada que ele possa fazer, a não ser esperar que o júri humano use de misericórdia, o que nem sempre acontece. Mas com Deus, sim. Quando há um arrependimento profundo na alma, a misericórdia é concedida. Por isso, o salmista diz, confiarei na misericórdia do Senhor para sempre. Porque para sempre eu pecarei perante Ele e para sempre eu confessarei o meu pecado. Misericórdia. As pessoas não têm que ter com você, mas Deus terá. Mas Deus espera que você tenha com aqueles que não têm com você. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quais são os erros mais cometidos? Embora já citei aqui alguns. Primeiro, muitos confiam realmente na justiça e não na misericórdia. Eles dizem, Deus é justo. Deus não fará nenhuma injustiça. E está completamente certo. Deus não fará nenhuma injustiça. É por isso que este é um erro. Você clamar e dizer, Deus é justo, porque Ele é. O que as pessoas esqueceram é que Ele também é misericordioso. E esse tem que ser o principal clamor de nossa alma. Segundo, muitos confiam professamente na misericórdia de Deus sem cumprir as condições nas quais a misericórdia pode ser demonstrada. Eles podem manter essa confiança até morrerem, mas não mais do que isso. O que ele está dizendo com isso? Muitos confessam, muitos professam, muitos confiam
na misericórdia de Deus, mas não tem as condições para que as misericórdias sejam demonstradas. Eu já falei, qual é a condição para Deus mostrar misericórdia com você? Você ser culpado. Se você se acha inocente, a você não é concedida misericórdia. E Deus continuará te vendo culpado. Se você acha que a culpa não é sua, que você foi envolvido, que você escorregou, um vacilo seu, podemos usar qualquer subterfúgio para justificar que não merecemos a punição. Você nunca vai receber misericórdia enquanto você não se sentir culpado pelos seus pecados, culpado pelos seus erros. Enquanto você não parar de culpar os outros pelo rumo que levou sua vida. É sua culpa. É o seu pecado. É o seu erro. E o que Deus quer? Usar de misericórdia. Mas misericórdia sem reconhecimento de culpa. Você frustra a expectativa de Deus de querer usá-la em seu benefício. Porque você quer justiça. Porque você acha que você foi injustiçado de alguma forma. Ou por Deus ou pelas pessoas. Mas se Deus é justo, você não precisa apelar para a justiça de Deus como se ele se esquecesse do seu atributo. Oh, Deus, faz-me justiça. Peraí, se você não clamar por justiça, Deus não a fará? É certo que fará. Mas Deus não te concederá misericórdia se primeiro você não clamar com reconhecimento de culpa e arrependimento. Eu confio na misericórdia do Senhor. Confia? Então por que você não tem os atributos, as condições necessárias para recebê-la? Reconhecimento e arrependimento. Se Deus deixasse de lado essas condições e perdoasse um pecador, enquanto ele não se humilhar perante Deus, esse pecador fosse impenitente, incrédulo, continuasse no mesmo delito, Deus derrubaria seu trono, convulsionaria o universo moral e acenderia outro inferno em seu próprio seio. Se Deus perdoar, se Deus conceder misericórdia a quem não se sente culpado, sendo culpado, a quem não se arrepende, tendo pelo que se arrepender, Deus levanta um trono de injustiça no céu e derruba tudo que foi construído em verdade, em santidade, em justiça e honra. O reino de Deus é formado em misericórdia, não apenas pelos homens, mas também pelos anjos, que ele disse, aos anjos eu atribuo imperfeição. Então os anjos também necessitam de misericórdia do Senhor. Muitos estão derrubando sua própria salvação pela autojustificação. Estão se justificando por tudo perante Deus. Seus pecados têm uma justificativa. Seus erros têm uma justificativa. Mas nunca é autoculpa. Nunca é a autoculpa. Muitos fingem confiar na misericórdia, mas professam ser punidos por seus pecados, ouça isso, à medida que avançam. Eles esperam a salvação por meio da misericórdia, mas são punidos por todos os seus pecados nessa vida. Isto é uma heresia. O que é misericórdia? Misericórdia é o perdão concedido por um pecado confessado e reconhecido. Misericórdia é perdão concedido. Se Deus me perdoou pelo pecado, se Deus usou de misericórdia pelo pecado que eu cometi, cujo pecado merecia por justiça uma punição de acordo com a lei de Deus, por que então as pessoas acreditam
que elas estão colhendo, estão sendo punidas nessa vida pelo pecado que cometeram. Uma coisa é você colher as consequências do pecado. Outra coisa é Deus te punir por ele. Se eu fui perdoado, por que Deus então irá me punir? Uma coisa é a consequência. Aí eu cometi um erro e esse erro gerou uma consequência. A consequência não tem a ver com perdão. Você simplesmente vai ter que arcar com ela. Talvez pelo resto da vida, talvez por algum tempo na sua vida. Mas o perdão, quando ele é concedido, ele não traz na sua carretilha a punição. Eu te perdoo, mas eu vou te punir pelo que você fez. Então não é perdão. Porque o perdão apaga a nossa injustiça diante dos olhos de Deus. O perdão é um ato da misericórdia de Deus. E a misericórdia não traz punição a ninguém, mas isso é uma crença que as pessoas têm. Não, eu estou sofrendo isso por causa do meu pecado. Não. Consequência é uma coisa, sofrimento é outra. Consequência é uma coisa, punição é outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você roubou, foi pego em flagrante. Qual é a sentença? Preso. Deus te perdoa? Perdoou, mas a consequência você vai ter que pagar. Deus não vai te livrar da cadeia. Porque a justiça ali é do homem, não é de Deus. Se fosse a de Deus, Deus te perdoaria e não te colocaria na prisão. Este é o inferno. Deus não nos coloca no inferno. Por que não coloca? Porque ele teve um ato de misericórdia em nos perdoar o pecado. Mas quanto à lei do homem, a lei é do homem, não de Deus. Se você pecar contra ela, você não sairá, diz a palavra de Deus, até que pagues o último centavo. Mas o perdão foi concedido. Mas as consequências você vai sofrer. Você só não sofre consequências quando diz respeito aos assuntos relacionados a quem? A Deus. Compreende isso? Relacionados a Deus. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Com Deus tudo certo. Com o homem é uma outra história. Entendeu o que eu disse? Com o homem é outra história. Com Deus está tudo certo. Ah, mas o homem não me perdoa. O que é mais importante, o homem ou Deus? Deus. O homem não te perdoa porque não quer ter misericórdia de você, porque se acha tão perfeito que não merece ser punido, mas você merece. São aqueles que estavam querendo apedrejar a mulher adúltera. Ah, mas não foi eu que adulterei. Tem que jogar pedra mesmo. É, mas perante Deus, pela lei dos homens, vou dizer assim, ela cometeu um alto pecado. Mas pela lei de Deus, você tem o mesmo que ela, ainda que seja um pecado diferente. Com Deus a história é outra coisa. Eu vou terminar. As pessoas que imploram por misericórdia, muitas vezes confiam na justiça. Essa é uma outra coisa. Por que confiam na justiça? Porque não entendem o que é misericórdia. Elas oram pedindo misericórdia, mas ao mesmo tempo pedem justiça. Você não pode receber as duas coisas do Senhor. Ou você recebe justiça por merecimento, por alguma coisa que Deus prometeu e você fez, no exemplo que eu dei. Se Deus prometeu e você fez, você pode pedir a Deus justiça. Você está clamando por algo que é justo, que é certo. Deus prometeu. Agora, quando você clama por misericórdia, você fala para Deus, eu estou enfatizando isso, que você é culpado. E que você necessita das suas misericórdias. Alguns estão encobrindo seus pecados, mas sonham em ir para o céu. Eles acham que podem esconder esses pecados do olho onisciente. Eles pensam em cobrir seus pecados e ainda assim prosperar apesar da terrível palavra de Deus? O que é encobrir o pecado? Encobrir o pecado
não é você escondê-lo das pessoas, é você achar que pode escondê-lo de Deus. É você continuar vivendo como se Deus não estivesse vendo o que você está fazendo. Isso é tentar encobrir o pecado. Se você sabe que Deus sabe, se você sabe que Deus vê, por que então pensa que está escondendo? Mas a questão aqui não é esconder, é a pessoa não reconhecer o seu erro. A palavra diz que o pecado engana e cega o homem. Sabe o que é isso? Uma pessoa se vê no pecado, ela sabe que está errado, mas a consciência dela não se abriu para a condição de que aquilo é um pecado. Então o pecado faz ela entender que o erro é uma coisa, mas o pecado é outra. Mas quando Deus, por sua graça em algum momento, faz aquelas escamas saírem dos olhos, coloca, não é escama dos olhos, Deus coloca um raio de luz na consciência. Igual aconteceu com aquelas pessoas que queriam apedrejar a mulher adúltera. Há um raio de luz na consciência, e naquele momento o homem vê, meu Deus, o que foi que eu fiz? Foi o que aconteceu com Davi. Davi sabia que ele tinha feito errado. Que ele adulterou, que ele planejou o assassinato, tentou esconder de todo mundo, ele sabia que tinha errado. Mas ele não tinha a consciência do pecado. Quando o profeta Natan vai até ele, se não me engano, e fala para ele, o texto diz, ele caiu em pranto, porque a sua consciência veio à luz. Ele viu, e olha as palavras dele, eu pequei contra o Senhor. Não foi com Batseba, ou seu marido, eu pequei contra Deus. Ele não tinha consciência do que ele tinha feito, porque o pecado cega, o pecado engana. Assim é todo aquele que pensa esconder o pecado de Deus. O pecado faz ele entender que está tudo bem. Isso não é tão grave assim. Mas é. Até que Deus traz a luz à consciência do homem. Este homem bate no peito e clama por misericórdia. Senhor, eu pequei. Foi eu que errei. O que Davi falou, foi eu que errei. É minha culpa. Eu mereço ser punido. Eu mereço a exemplar punição do meu ato. Mas tenha misericórdia de mim. E Deus é um Deus o quê? Misericordioso. O que significa isso? Ele sempre terá misericórdia daqueles que clamam, desde que atendam à condição que ele exige: reconhecer culpa e arrepender do pecado. Ele sempre vai perdoar. Ele sempre vai perdoar. Não podemos razoavelmente pedir misericórdia além de nossa culpa reconhecida e sentida. Sem uma profunda convicção de culpa consciente, não podemos ser honestos e sinceros ao suplicar misericórdia. Ó, Deus, tem misericórdia de mim, mas no fundo do coração, eu não fiz nada. Estou pedindo por pedir, que vai que eu esteja errado. Então não é sincero ao pedir a Deus misericórdia. Então, a nós que somos pecadores, nós devemos vir e confessar toda nossa culpa, ou não teremos misericórdia. Charles Finney disse: venha, se abaixe-se infinitamente diante de Deus e obtenha misericórdia. Não é a grandeza de seus pecados, mas o orgulho de seu coração que impede sua salvação. Não é nada em sua vida passada, mas é seu estado mental presente que torna sua salvação impossível. É o estado mental que a pessoa tem de não se achar culpada. Torna a salvação a ela impossível. Negar seu merecimento de punição sem fim é tornar sua salvação totalmente impossível. E por último, eu quero ler na íntegra essa parte.
Mas a misericórdia de Deus vem em seus sussurros suaves. Será que você percebe isso? Ela